Teologia importa. É por isso que no vídeo de hoje a gente vai ver o porquê a Bíblia existe e qual que é a importância dela. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo feito Lipas e hoje a gente vai estar com mais um da série Teologia Importa e hoje a gente vai falar sobre a Bíblia. Se você perdeu semana passada, a gente fez uma introdução falando o que é teologia, por que teologia importa e se você não viu, clica aqui em cima para você assistir e o link também vai estar na descrição. E hoje a gente vai continuar a nossa conversa falando sobre a Bíblia. Isso vai ser tão legal porque tem muita coisa pra gente conversar sobre. Mas antes, se você é nova, seja muito bem-vinda e se inscreve no canal ativando o sininho para você ver mais vídeos como esse e também para você fazer parte de uma comunidade de mulheres que amam o Senhor Jesus. E já que a gente está falando sobre a Bíblia, eu quero saber qual que é a sua resposta. Qual que é seu livro preferido da Bíblia? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar ver as respostas de vocês. E lembrando que essa série está sendo baseada no livro Somos Todos Teólogos do R6 Pro. Esse livro tem português e é só você clicar no link aqui na descrição para você adquirir esse livro. E o que eu gostei muito nesse livro é que os capítulos são curtos, são diretos e são bem claros de forma que você entende e te dá uma introdução, te dá um esclarecimento muito bom sobre alguns princípios da Bíblia que geralmente a gente tem ideia sobre eles na nossa cabeça. Então livros como esse ajudam a gente a endireitar tudo, porque muitas vezes a gente vai falar assim, vai ler algum capítulo, vai pensar assim, uau, mas eu já sabia disso, mas é porque esses livros ajudam a gente a ter uma ideia certinha, organizada, com argumentos bíblicos e coisas assim. Então esse é um livro aqui que eu realmente recomendo para você e para você adquirir, o link vai estar aqui na descrição. Então, antes da gente entrar no ponto do porquê a Bíblia existe, a gente precisa diferenciar duas coisas, que é a revelação geral e a revelação especial. E olha só que interessante, o Salmo 19, versículo 1, já dá pra gente uma ideia do que é essa revelação geral. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E também em Romanos a gente vai falando sobre isso. Olha só o que diz Romanos 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha só que coisa interessante pra gente refletir. Existe uma revelação geral, ou seja, uma revelação que Deus fez a todas as pessoas para saber que Ele existe, que é simplesmente a criação. E é interessante a gente pensar isso porque a criação, as árvores, as cachoeiras, as montanhas, os riachos, todas essas coisas, elas existem para anunciar que Deus existe. Porque quando a gente vê, por exemplo, um prédio, a gente não pensa simplesmente, esse prédio surgiu aqui do nada. Não, se a gente vê um prédio, a gente diz, se existe uma construção é porque existe construtores. Então, da mesma forma, quando a gente olha para a criação, a gente deve olhar e pensar, bom, existe uma criação, então existe um criador. E é justamente isso. Dessa forma, como diz em Romanos, todas as pessoas são indesculpáveis, porque Deus se fez conhecido através da criação. E olha só que interessante, a gente leu o versículo 20 que termina dizendo, tais homens são por isso indesculpáveis. E continua dizendo, portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Interessante a gente pensar porque todas as pessoas sabem que Deus existe. Porque todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus, porque todas são criaturas de Deus. Segundo, porque existe a criação que testifica de Deus. E terceiro, porque Deus escreveu a lei dele no nosso coração. Isso a gente vê porque nós sabemos que todas as pessoas têm uma consciência e quando elas fazem algo contrário à consciência delas, a consciência fica pesada. Então essas são três coisas que nos mostram que todas as pessoas são indesculpáveis. Ou seja, não existe nenhuma desculpa para dizer que Deus não existe. Mas o que muitas pessoas fazem é tentar simplesmente suprimir esse entendimento. Ou seja, elas fingem que não sabem disso. E olha só o que a Bíblia diz sobre essas pessoas que dizem que Deus não existe e suprimem essa realidade. Tá no comecinho do versículo de Salmos 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então a Bíblia deixa bem claro que existe uma revelação que Deus fez para que todas as pessoas saibam que Ele existe. Porque quando nós vemos o sol, a lua, as estrelas, o céu, as nuvens, porque tudo isso deve nos lembrar que existe o Criador. Então, já que a gente entendeu o que é a revelação geral, vamos falar sobre essa revelação especial. Ou seja, Deus se revelou de uma forma especial
na Bíblia. Isso é tão interessante a gente pensar, porque Deus quis revelar quem Ele é nas Escrituras. Ou seja, quando você lê a Bíblia, você está vendo ali atributos de Deus. Porque a Bíblia mostra a misericórdia de Deus, a santidade, a graça, mostra os atributos de Deus na Bíblia. Então, dessa forma, a gente pode ter um conhecimento profundo sobre quem Deus é, e assim nós também podemos saber qual que é o plano de Deus para cada pessoa. É que nós conheçamos ao Senhor Jesus Cristo. E também assim a gente pode saber qual é o plano da nossa salvação. Como que a gente pode ser salvo? A Bíblia fala sobre isso, fala sobre o sacrifício do Senhor Jesus. Tudo que a gente precisa saber já está na Bíblia. E olha só que interessante que diz Hebreus 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa passagem aqui é muito rica, então se você conseguir depois se aprofundar em Hebreus 1, vai te abençoar bastante. Mas o que é interessante a gente pensar agora aqui é que no Antigo Testamento tá deixando bem claro que Deus falou por meio dos profetas, como a gente vê, por exemplo, Natã, Samuel e tantos outros, que foram profetas que Deus usou para transmitir a mensagem dele. Mas agora com o Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus que traz essa mensagem. E hoje nós já temos todas as palavras de Deus. Nós temos, como que era nos profetas, nós temos as palavras do Senhor Jesus, todas aqui para que nós possamos ler. Isso é tão interessante porque isso é algo que deve nos alegrar, de saber que Deus já deixou todas as palavras escritas para nós. Mas às vezes uma coisa que pode causar confusão. Muitas pessoas às vezes dizem, mas a Bíblia foi escrita por homens, não foi escrita por Deus, então como que a gente pode confiar? É interessante a gente pensar, porque a Bíblia sim, foi escrita por pessoas como Moisés, Jeremias, Pedro, Paulo, João, Tiago, várias pessoas que Deus usou para escrever a Bíblia. E teve uma alegoria que me ajudou muito a entender isso. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, quando eu estou escrevendo uma carta ou alguma coisa no caderno, quem está escrevendo isso sou eu, não é a caneta. Então, da mesma forma, essas pessoas, Jeremias, Moisés, Pedro, Tiago, João, todos eles foram simplesmente canetas de Deus, porque Deus estava, através deles, escrevendo a Bíblia. E a gente precisa lembrar que todas as pessoas estavam conscientes e elas sabiam que elas estavam escrevendo, mesmo que muitas delas não sabiam todos os impactos daquilo que elas estavam escrevendo. Por exemplo, nos Salmos, que tem muitas coisas que a gente olha e a gente consegue ver ali o Senhor Jesus. E é interessante a gente pensar que porque o Espírito Santo estava inspirando Davi quando escreveu aqueles Salmos, sim, a gente consegue também ver a dor de Davi ali. Mas a gente também vê como que, porque era inspirado pelo Espírito Santo, aquilo também reflete o Senhor Jesus. Então isso é muito interessante a gente pensar que o Senhor Deus usou pessoas para escrever a Bíblia, para que nós a possamos ler. E outra coisa que a gente sempre precisa lembrar, que a Bíblia ela é infalível e inerrante. Ou seja, a Bíblia não erra e a Bíblia não falha. Então, uma vez que Deus não erra, as suas palavras também não podem errar. Então, a Bíblia, como a palavra de Deus, não pode errar. Então, uma vez que Deus não falha, as palavras dele não falham e a Bíblia, como a palavra de Deus, não falha. Então, essa é uma certeza que a gente pode ter, de que a Bíblia ela é infalível e ela é inerrante. E também, a Bíblia ela é suficiente. Ou seja, tudo o que você precisa saber sobre Deus já está aqui. Nesses 66 livros da Bíblia, tem tudo o que Deus quer te falar e tem tudo o que você precisa saber sobre Deus. E isso não é uma coisa que deve te deixar desanimada ou triste. Pelo contrário, deve ser uma coisa que deve te animar para você saber assim, tudo que eu preciso saber sobre Deus está aqui, então eu posso me aprofundar nessa palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, então vai ser impossível você esgotar tudo que a Bíblia tem para te ensinar. Então é por isso que a gente pode passar a nossa vida inteira estudando sobre a Bíblia e nós ainda vamos ter mais coisas para aprender. Então essa é a grande beleza das Escrituras. Então, na Bíblia, nós sabemos a fundo quem Deus é, nós sabemos qual é a obra que Ele tem e qual que são os planos dele. Isso é muito interessante a gente pensar porque Deus não precisava nos dar a Bíblia, mas Ele quis nos dar. Então, isso é algo que a gente deve pensar. Por que a Bíblia existe? Existe para falar de Deus e ter uma revelação sobre quem Deus é. Então, sempre quando você for ler a sua Bíblia, você deve ter em mente que você está lendo, você está aprendendo mais sobre o Criador. E também a Bíblia, ela é a maior autoridade, porque se alguém diz algo que está contra a Bíblia, você pode ter certeza que essa pessoa está errada, porque é impossível a Bíblia errar, é impossível a Bíblia falhar. Então, se alguém diz algo que está contra a Bíblia, nós precisamos ter o discernimento de saber que essa pessoa está errada. E olha só que interessante que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, no versículo 8 e 9.
Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E Paulo diz uma coisa aqui que é interessante, que geralmente a gente não presta muita atenção, que ele diz, se alguém pregar um evangelho que vá além daquele que recebestes, ou seja, que vá além daquele que está na Bíblia. Se alguém pregar algo diferente ou que acrescenta coisas à Bíblia, isso está errado, porque a Bíblia é completa e ela é suficiente. Então, se alguém disser que você precisa de Jesus e de mais outra coisa para ser salvo, você já sabe que isso está errado. Tudo que nós precisamos é o Senhor Jesus, que através dele nós recebemos de graça, mediante a fé, a salvação. E a gente tem somente a Bíblia como a nossa regra de fé e prática e tudo isso para a glória de Deus. Então, isso deve ser algo que deve estar sempre na nossa mente. Nós devemos estar cativos ao Evangelho, não indo além dele, porque tudo que a gente precisa saber já está aqui. E é muito interessante a gente pensar que quando a gente busca o discernimento, quando a gente busca entender mais sobre a Bíblia, dessa forma a gente consegue cultivar um discernimento. Ou seja, a gente consegue discernir, a gente consegue diferenciar quem são pessoas que estão pregando a palavra de Deus e quem são pessoas que não estão. Então, dessa forma, a gente precisa se aprofundar na Bíblia, conhecer a voz do verdadeiro pastor para que a gente não caia em vozes de falsos pastores. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te abençoado. E sobre isso eu quero te perguntar, qual que é seu livro preferido da Bíblia? Comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês. E não esquece de dar o seu like e também de se inscrever no canal, ativando o sininho para você ser notificada sempre que lançar vídeo novo. E não esquece, teologia importa.